Hello, my híbridos! Estou aqui de volta para falar sobre mais uma história. Só que antes de começar o vídeo, eu peço para que vocês não se incomodem com barulho de fundo ou coisas do tipo. Então vamos para o vídeo. Diferente das outras histórias que eu já trouxe aqui, essa ainda está em lançamento. Enquanto estou gravando esse vídeo, ainda está na pré-venda. Ainda está na pré-venda o volume 2. Só que eu imagino que quando esse vídeo sair pro ar para vocês, já tenha sido lançado. A história de hoje, como devem ter visto tanto na capa quanto na legenda do vídeo, é sobre O Cara Que Estou Afim Não É Um Cara, criado por Sumiko Arai. Por favor, eu peço que não se incomodem com a minha pronúncia e nem levem no literal caso vocês não saibam a original. Minha pronúncia é horrível, é péssima. Aqui no Brasil está sendo publicado pela editora New Pop. Sua classificação etária é para maiores de 16 anos. O primeiro volume, pelo menos o primeiro volume e o único que eu li até agora, uma breve sobre a história, é uma história fofa, divertida, de um romance entre duas garotas. Perfeito. A forma que conheci essa obra de arte foi vendo alguns posts da editora, no caso da editora New Pop, nas redes sociais, quando me deparei com um que mostrava uma arte única, em tons de verde. Eu achei muito interessante aquela arte toda verdinha, assim. Eu falei, gente, será que algum mangá, alguma história que eu ainda não tenha lido? E depois disso, ela começou a me aparecer em todos os lugares. Tanto que eu até comecei a seguir a pessoa que criou, já que ela sempre posta artes e videozinhos das protagonistas em trend, coisa que eu acho muito fofinha. E é uma ótima forma de divulgar a própria história fazendo trend e animações sobre os personagens. É uma ótima forma de divulgar. Porque faz o público se apegar mais à história, o público querer mais sobre aquilo. Então ele acaba comprando depois de ver alguns videozinhos e se apegar um pouco mais, querendo saber como profundo é aquilo. Agora vamos falar sobre a capa, como eu sempre gosto. Ela tem duas capas, né? A capa e a subcapa, que eu acho bem charmosinha, bonitinha, tipo... Eu gosto dessa perspectiva da arte aqui, de pegar... Ela é simples, não é algo aprofundado, algo tchan. Ela só é simples, mas ela se destaca por causa do verde. Então, se tiver vários mangás, você vai acabar olhando pra ela, porque é um verde, não é um verde comum, um verde morto. É um verde fluorescente, é um verde vivo. Então... Quando você tá olhando vários, você sem certeza vai dar de olho nela, porque a escolha de cores foi ótima. É uma escolha perfeita pra chamar atenção. Caralho, que cor. É perfeita. E olha que eu não gosto de verde. Eu tenho que assumir que eu não gosto nem um pouco, não sou muito fã de verde. Desculpa, amante de verde, mas eu não gosto. Não é a minha cor favorita, assim. E, cara, não tenho quase nada que seja verde. Tipo, a grama é verde, bonito, mas pra mim, o verde... Depende do verde. A gente não está aqui para discutir o meu preconceito com verde, ok? Vamos voltar pra arte. A capa dele mesmo, que é essa daqui, mostra a arte das meninas e com algumas características delas, como a quantidade de furos na orelha da Mitsuki e da Ozawa, como ela tem zero interesse em garotos. Simples. Não gosta de garoto. Não tem interesse. Garotos, nhé, pra ela. Seguindo nesse contexto, vamos falar sobre o que se trata a obra. A história conta o ponto de vista das duas garotas, apaixonadas por música, que o destino as fazem se conectarem através disso. Uma é a Aya Ozawa e a outra é a Mitsuki Koga. A história se inicia com a Ozaya saindo da escola e decidindo conhecer uma nova loja de disco que abriu na sua cidade. Ela entra na loja pela curiosidade de conhecer algo novo e como ela é amante da música, até levar alguma coisa. Só que quando ela vai olhar pro caixa, ela se depara com um atendente lindo, o lindo garoto. Só que ele tá todo de máscara, pranga, assim, então não dá muito pra ver o rosto dele. E nessa, imediatamente ela se apaixona por ele. E depois disso, sempre vai na loja pra tentar ouvir música enquanto o admira. De longe. No começo ela fica admirando ele de longe, mas depois a interação deles vai se aprofundando mais. Eles têm algumas interações. Ela sempre conta na escola para suas amigas tudo o que acontece. Então, tipo, ela tá na escola contando sobre o garoto, onde ela senta ao lado da Mitsuki, uma menina excluída e prefere ser invisível. Ela não é invisível porque excluem ela. Ela quer ser invisível. Ela quer ficar ali. Que acaba de ouvir por tudo
tudo que a Uzawa tá contando e fica com uma tremenda vergonha. Afinal de contas, o garoto da loja de CD é nada menos, nada mais do que ela mesma, a Mitsuki. Mal sabendo a Uzawa que está sentada ao lado da pessoa que ela tá tremendamente apaixonada. A história se desenvolve ao decorrer dessa trama. Da Ozawa tentando conquistar o seu namorado, o garoto atendente, e a Mitsuki tentando contar pra ela, só que no meio da história ela começa a ficar com medo do que a Ozawa possa achar. Então ela meio que não conta, ela começa a esconder. E a história fica toda nessa brincadeira. A Mitsuki tentou várias vezes contar a sua identidade verdadeira, porém ela fracassa miseravelmente. E o pior, como ela fracassa, isso faz ela se aproximar ainda mais da Ozawa. Mas eu não vou contar nada além disso, não vou contar como isso se desenvolve, não vou contar se a Ozawa acaba descobrindo ou não. Então isso eu vou deixar pra vocês pegarem o livro e lerem por conta própria. Porque a graça da história, a graça do livro é vocês irem lá. Eu mostro a prévia e vocês vão atrás. Apenas isso, eu vou ficar quietinha no meu cantinho. Durante a história, vão nos apresentar não só essas duas, mas também os outros personagens, como o tio da Mitsuki, que é o dono da loja de disco, e ele é muito legal, e ele é tipo um tio protetor. Ele é muito protetor com a Mitsuki. É muito fofinho as interações dele, que ele fica tipo todo aquele tio babão, como se... Eu imagino até que ela seja... Eu acho, se eu não me engano, ela é filha única, então eu imagino até que ela seja sobrinha única dele. Então ele é um tio muito babão. Também um garoto que se torna amigo delas depois de ser recusado. Que esse garoto, ele sempre conseguiu tudo mostrando seu charme. Só que um dia ele vai lá na Mitsuki tentar o charme e conseguir algo com ela. Só que a Mitsuki não liga e ainda fala que também não fez o dever de casa. A Ozawa, por trás, vai dar um tremenda fora nele. E nisso ele fica muito inculcado, porque tipo, como assim? Uma garota não sentiu meu charme? Como assim? Alguém no mundo não me achou um tremendo de um gatinho? Como assim? Não, tem algo de errado aí. Então ele meio que começa a seguir o Ozawa pra descobrir e dar de cara com o garoto atendente. Só que ele acaba descobrindo bem rápido, só de olhar, que era a Mitsuki. Nessa, ele e a Mitsuki começam a se aproximar e ele também fica com um pequeno crush na Mitsuki. Mas isso aí só vem amizade e admiração, porque ele acha a Mitsuki muito charmosa e, tipo, toda estilosa. Ele acha ela incrível, né? Pra não dizer outro tipo de palavra. E também tem as amigas da Ozawa, que eu não gosto. Eu não gosto de nenhuma das duas. Eu tenho um preconceito. Imagino que nas outras histórias acabam... De repente no outro livro acabam desenvolvendo e mostrando algo mais profundo dessas meninas. Mas tirando isso, até lá, eu não sei. Eu não sou fã delas, eu não gosto delas. Na verdade, delas não. Eu não gosto de uma específica. Porque tem uma que eu não vou chamar de cabelo. Eu acho que ela tem... na minha cabeça ela tem cabelo preto. Mas é capaz de como o mangá é preto, branco e verde, talvez ela tenha um cabelo... Mas eu acho que ela tem cabelo preto e a outra tem um cabelo mais claro. Essa de cabelo preto eu não sou fã, não gosto dela. Não. Ai, sou toda enrolada, gente, desculpa. Eu não gosto da outra. De cabelo preto, eu gosto. Eu não gosto é da outra. Porque ela é meio cuzona. Mas é porque ela tava com ciúme da Ozawa. Mas disso eu não vou falar mais nada, senão eu vou contar spoiler da história e eu não tô aqui pra dar spoiler. Os personagens são muito bem aprofundados. Dá pra você entender e sentir apatia por cada uma. Principalmente os protagonistas. Tipo, eu senti muita apatia e eu me identifiquei com sendo várias coisas entre elas. Então, tipo, eu me peguei muito a história enquanto eu lia. E eu li bem rápido, gente. Toda vez que eu pego um mangá assim, então, tipo, eu li em 1 hora, 2 horas, o mangá inteiro. O primeiro, gente, eu não sei como tá o volume 2, porque ainda não foi lançado quando eu tô fazendo esse vídeo. Tenho certeza que já tem lançado quando esse vídeo sair. Quase certeza. Ainda mais que eu demoro o quê? 3 meses pra postar, né? Eu produzo o vídeo 2 meses, vou indo, aí eu enrolo pra caraca, mas desculpa, gente, a minha vida é muito ocupada. Então, voltando. Sobre as protagonistas, a criadora também disse que criou elas colocando um pouco de si. Tipo, ela criou a personalidade delas, colocando a sua própria personalidade, dividindo, tipo, como tivesse dividido. É por isso que elas se conectam tanto. E o desenvolvimento da Ozawa
vai muito mais além do que buscar um namorado. Tem todo um contexto, tem toda uma profundidade da personagem. Tipo, um dos pontos que a deixa assim, ela deixando de se sentir solitária pelo seu gosto musical. Porque, tipo, a música é o que deixa ela calma. A música é o que deixa as duas calmas. Mas nela é o que deixa calma. E ela não tem com quem contar. Ela não tem com quem falar. A Mitsuki ainda tem seu tio. Ela pode falar sobre o seu tio, sobre essas músicas. Tem ela, mas a Ozawa, ela não tem ninguém. Então é incrível ela se envolvendo na música e deixando de esconder isso. Mostrando mais. E a Mitsuki, que é uma menina reclusa, mas ela tá lutando. Não pela parte de deixar de ser invisível, porque por ela continuava invisível sem ninguém ver ela. Ela fica lutando na história pra não perder a única amiga que ela conseguiu criar laços. Tem todo o lance com o passado dela, coisinha, mas tipo, ela sempre passou a vida inteira só com a música, sozinha. E agora ela tem uma amiga e ela não quer perder a Ozawa. Como tipo, eles usam as músicas, como ela usa a música nesse sentido. Eu acho incrível, porque eu sou totalmente apaixonada por música. Eu amo. E também as indicações. O livro todo tem indicações, tem playlist das meninas. Eu acho isso, ó, lindo. Lindo demais. Eu fico tipo... Ai, cada detalhe da história é bem único. Qual a minha opinião sobre a arte? Eu assumo que eu gostei muito. Achei muito bonito. As meninas são lindas. Os personagens são muito bonitos. Eu amei a ideia de em vez de usar só o preto e branco tradicional dos mangá, ela por verde. Porque deu mais vida. E tem algumas páginas coloridas. Eu sou fã de página colorida. Eu assumo que eu amo página colorida, porque eu acho muito lindo ficar admirando os personagens. E eu gosto dessa brincadeira do não ser tudo colorido. Tipo, tem uma página preta e branca e aquelas páginas coloridas pra dar um tchan. Porque tu olha e fala, nossa, que lindo, sabe? Que marca mais. Pra deixar... Porque se você coloca todas as páginas coloridas, a história fica... Não fica tão... Nossa, ele é neiro, assim, o mangá é colorido. Mas fica faltando tipo, a expressão. Você tem que lutar mais por outro. Mas se você usar as tintas coloridas como algo pra marcar, tem que ter mais páginas em preto e branco e algumas coloridinhas. O traço da criadora é marcante, sabe? O traço é totalmente marcante. Você consegue olhar aquela arte e saber que é dela. Tipo, você simplesmente consegue olhar e saber. Ela gosta muito de dar destaque nas meninas, rosto. Ai, eu amo quando parava. Cada destaque nas garotas, eu ficava... eu soltava meus suspiros no meio da história. E também gosto como ficou em aberto o final da história, que eu torço pra que esse final seja preenchido com 2. Então, tipo, meio que tá em aberto, só que o 2 tá ali, né? Ele precisa fechar. Se o 2 não fechar, tem que ter um 3. Tem que fechar isso. Não tem que deixar aberto. Eu sou contra finais em aberto. Eu gosto de histórias fechadas. Eu gosto de história fechada, porque a minha imaginação é muito louca. É isso aí. Eu queria falar outra coisa, mas eu não vou falar isso. Eu até anotei que eu ia dizer sobre isso, mas isso eu não vou contar. Porque é spoiler. Mas é a minha parte favorita do livro. E eu não vou falar porque é spoiler. Não vou. Me desculpe, mas eu não vou dizer. Mas eu gosto muito do dinamismo de ficar mudando o ponto de vista das garotas. Muda pra uma, muda pra outra. E você consegue entender e perceber e sentir o que elas estão sentindo naquele momento. Eu acho, ó, lindo. Maravilhoso. Tipo, é um tipo de coisa que é bem difícil. Você conseguir, tipo, ter 2 protagonistas. É mais fácil ser um protagonista só. Mas a brincadeira de ter um protagonista só também tem uma parte difícil, que é você não fazer ele parecer chato e enjoado. Mas agora, quando você tem 2 protagonistas e ficar mudando o ponto de vista das 2, é muito complicado. Porque você tem que tomar cuidado pra nenhuma das 2 parecer chata. E tem que botar a dose perfeita de cada uma. Sério, isso é muito difícil. É complicado. Eu digo isso por experiência própria. Eu também faço mangás e mangá não, faço história em quadrinho, né? É isso aí, HQ, é. E outra coisinha, pra quem nunca leu o mangá, nunca leu um mangá, então não tá acostumado com esse tipo de leitura, e isso é com a leitura da América Latina, é mais complicado pra ti. É mais complicado porque no começo você pode se perder até conseguir acompanhar. Porque os quadrinhos são bem, tipo, não é algo preso, tá solto. Meio que as páginas são bem soltas. Então se você não parar e prestar muita atenção, porque é muita informação na sua frente. Muita.
Então, se você não parar e prestar atenção ou já não ter lido outras, você vai acabar se perdendo muitas vezes na história. Se realmente. Não é o tipo de quadrinhos que eu indicaria pra alguém que vai ler o primeiro. Sabe, eu indicaria alguém ler o outro, que é mais fácil a leitura pra depois vir esse. Porém, a história é muito boa, realmente indico. Acho que deu pra perceber, né, que eu gostei da história, né? Eu acho que até aqui, nessa altura do campeonato, vocês já perceberam que eu gostei realmente da história. Quando eu lançar o próximo livro, caso eu goste, e caso vocês queiram, porque não adianta eu só trazer de diversão, então, é bem que eu faço tudo por diversão, né? Mas se vocês quiserem, tá, pedem, se vocês pedirem, eu trago o volume 2. Eu realmente trago o volume 2 pra falar mal ou falar bem. Se for ruim, eu vou vir falar mal. E se for bom, né, eu vou vir falar bem. Isso é óbvio, né? É um ou outro. Mas eu trago aqui se vocês pedirem. Eu prometo. Vai demorar? Com certeza, gente. Se duvidar, daqui a 4 meses eu posto outro vídeo. 6, 7, 1 ano? Gente, eu não sei fazer o quê. Eu sou uma pessoa muito ocupada, tá? Eu sou uma pessoa muito, muito ocupada. Mas, obrigado pra quem chegou até aqui. Espero que tenham realmente gostado do vídeo. Por favor, deixa um like e um comentário. É pra deixar o like e o comentário. Aproveita e fala aí se você quer que eu traga a parte 2 aí. Ou se tem alguma indicação de outra história, porque eu posso trazer realmente outra história. O que vocês pedirem, eu tô fazendo. Entendeu? Entenderam? Porque assim ajuda o canal a crescer. E eu não abandonar vocês. Que acham, olha, vocês fazem meu canal crescer. E eu não abandono. É perfeito. É ótimo, gente. Eu acho uma ótima troca. Então, comentário, like, inscrição. Ó, lindo demais. Sério, perfeito. E antes de eu ir embora, eu sempre gosto de lembrar que eu também tenho algumas histórias perdidas pelo universo, sabe? Umas produções largadas aqui, largadas aí. E todas vão estar no link da descrição. No link não. Todas vão estar por link, tipo. Elas estão separadinhas, bonitinhas. Por link, o nomezinho delas. E pra ajudar vocês, eu também vou deixar um link aqui, o link pra você poder comprar o livro pela Amazon. O livro verde. E é isso aí. Beijinhos e até o próximo vídeo. Bye, bye!